Louvado seja Deus por esse dia, pela nossa vida. Louvado seja Deus por esta palavra que hoje o Senhor nos entrega. Hoje é Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram Jesus e disseram: "Estamos perecendo, mestre, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nossas vidas. Estamos diante de uma palavra em que nos apresenta um itinerário da vida humana e da vida também de Jesus. Quando Jesus disse aos discípulos: "Vamos para outra margem", aqui tem algo que vai além da literalidade desse texto. Ir para outra margem é também estar atento à vida que passa desta realidade terrena para a eternidade. Somos todos criados para viver com Deus, mas que o pecado nos encravou nesse tempo e no espaço, mas que Deus nos criou para a eternidade. E eis que ali Jesus, indo na barca com os seus discípulos, enfrenta uma ventania e ondas altas e que estavam enchendo a barca. E, no entanto, Jesus estava dormindo na parte de trás, com um travesseiro. Essa particularidade que é própria de Marcos nos apresenta que Jesus tem a confiança no Pai. O Pai é o Senhor da criação. E se está confiado ao Pai, a criação não é capaz de fazer o mal. E eis que os discípulos então ficam com medo e chamam Jesus. E ao chamar Jesus, eis que Jesus imediatamente manda o vento silenciar e acalmar o mar. E diante dessa ação de Jesus, Jesus faz uma pergunta que é para mim e para você. Por que tendes medo? Porque nos falta a confiança em Deus. Porque não temos fé. Porque nos falta o Espírito Santo. É o Espírito que nos dá a luz da fé. E aqui, Jesus, quando diz silêncio, cala-te, ao vento e ao mar, significa exatamente que aqui Jesus está também revelando a sua divindade, a sua capacidade de governar as coisas, as criaturas, e que ele está acima da lei natural. E aí, diante dessa pergunta, por que sois tão medrosos e não tendes fé? Eu e você somos convidados a responder e a nos questionar também. Por que tem tanto medo? Por que eu tenho tanto medo diante das dificuldades, das realidades da natureza e da própria vida? E aí está faltando verdadeiramente a confiança no Pai. Jesus está tranquilo porque confia no Pai, porque obedece o Pai. Que Deus nos dê essa graça. E que ao perceber Jesus como o Senhor da vida, o Senhor sobre todas as coisas, os discípulos então diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento, que é algo que o homem não domina, e o mar também é algo que o homem não domina?" Então, essas duas realidades obedecem a Jesus. Que eu e você, criada em mais semelhança de Deus, possamos tomar essa decisão de obedecer a Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança nessa confiança em Deus.